Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Hoje chegamos no capítulo 66 do livro Religião dos Espíritos, Abençoa. E antes, deixar aquele recadinho para você curtir, para você compartilhar o conteúdo da Rádio e TV Fraternal. Lembrando que a Rádio e TV Fraternal está em todas as plataformas. Então, não deixa de dar uma passeada também no site da Rádio e TV Fraternal. Entra lá, tem muito conteúdo, não só programas como esse, mas palestras, textos elucidativos e edificantes sobre a doutrina espírita, sobre muitas dúvidas que nós temos, tem muito esclarecimento. Então, compartilha, dá uma passeada por lá, com certeza haverá alguma coisa que vai te chamar atenção, que vai te despertar interesse, que é a dúvida que você tem, que é aquele questionamento que todos nós temos. E nos abençoa também, de certa forma, porque aprendendo através dos ensinos de Jesus, isso nos abençoa diuturnamente. Então, capítulo 66, abençoa. Deixa que a bênção de Deus te alumeie o coração para que saibas abençoar. Ninguém prescinde do amor para viver. Observa os que marcham desdenhosos, ignorando-te a presença, habituados à convicção de que o ouro pode comprar a felicidade. Abençoa-os e passa. Ninguém conhece o rochedo em que o barco da ilusão lhes infligirá o derradeiro travo da angústia. Vês, inquieto, os que se desmandam no poder. Abençoa-os e passa. Muitos deles simplesmente arrastam as paixões que os arrastarão para o gelo do ostracismo ou para a cinza do esquecimento. Contemplas, espantado, os que são portadores de títulos preciosos, a te exigirem considerações e tributos especiais. Abençoa-os e passa. O tempo cobrar-lhe-ás aflitivo imposto da alma pelas distinções que lhes conferiu. Ouves, triste, os que injuriam e amaldiçoam. Abençoa-os e passa. Se eles, tão infelizes que ainda não podem assinalar as próprias fraquezas, fitas, admirado, os que fazem tábua rasa dos mais altos deveres para desfrutarem prazeres loucos, enquanto a vitalidade lhes rebustece o corpo jovem. Abençoa-os e passa. Amanhã surgirão acordados em mais elevado nível de entendimento. Se alguém te fere, abençoa. E se esse mesmo alguém volta a ferir-te, abençoa outra vez. Não te prevaleças da crueldade para mostrar a justiça, porque a justiça integral é de Deus e todos viverão para conhecê-la. Se teu filho é rebelde e insensato, abençoa teu filho, porque teu filho viverá. Se teus pais são irresponsáveis e desumanos, abençoa teus pais, porque teus pais viverão. Se o companheiro aparece ingrato e desleal, abençoa teu companheiro, porque continuará ele vinculado à existência. Se há quem te calunia ou persegue, abençoa os que perseguem e caluniam, porque todos eles viverão. Humilhado, batido, esquecido ou insultado, abençoa sempre. Basta a vida para retificar os erros da consciência. Inquirido, certa vez, pelo apóstolo quanto ao comportamento que lhe cabia perante a ofensa, afirmou Jesus: perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Com isso, o Divino Mestre desejava dizer que ninguém precisa vingar-se, porque o autor de qualquer crueldade tê-la-á como fogo nas próprias mãos. Olha aí, uma de nossas dificuldades, não é verdade? Como ele diz, perdoa sempre. Te feriu, perdoa de novo. Aí a gente lembra lá da parábola, né? Se alguém lhe desferir um tapa na face esquerda, ofereça a outra. O que Jesus queria dizer com isso? Ofereça a face do amor, porque a lei divina, pode observar que a gente vem estudando nessas lições últimas, aí vem sendo mais forte essa questão da lição do amor, que é isso que tem que prevalecer, porque a gente vai entender que acontece o quê? O amor é aquela árvore frondosa de onde brotam os ramos como tolerância, paciência, não é? Tudo isso, gratidão, respeito. Enquanto a gente não exerce todas essas características do amor, né? Porque quando ele disse amai os vossos inimigos, e aí veio a explicação que não era com a mesma intensidade que a gente ama um filho, que a gente ama um cônjuge, mas era no sentido de respeito, a gente entende isso, que o amor vem lá, que esse respeito vem brotando desse amor, né? É um raminho que se traduz em forma de respeito. Eu não preciso me degladiar com ele, eu não preciso. Por isso ele vem, se te feriu, perdoa. Se ele te feriu, abençoa. Se te feriu novamente, abençoa de novo. Pô, mas é difícil. Mas esse é o propósito. Esse é a reencarnação e progresso, como vimos na semana passada,
né? É assim que a gente vai compreendendo. E essa lição 66, abençoa, faz referência à questão 752 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec perguntou: poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? E a resposta: é o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto, se, algumas vezes, a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo, ela resulta sempre de uma natureza má. Ou seja, se a gente se abstém do amor, se a gente abre mão do amor, como que a gente vive? A gente vive pautado nessa crueldade, de só pensar o mal. Fugindo do amor dessa árvore frondosa, como eu disse, a gente abre mão de todos aqueles outros raminhos, como a tolerância, a paciência, a respeito, todos os outros que eu já falei. E aí a gente começa a exercer o quê? Com crueldade. A gente vê o pessimismo em tudo, a gente vê a maldade em tudo e, consequentemente, a gente age cruelmente com tudo e com todos. E viver assim é muito ruim. Por quê? Porque Jesus também nos ensinou, na mesma forma que julgardes, será julgado. Então, cuidado com isso também. Não adianta eu querer semear essa crueldade e querer colher amor. É lógico que muitos no meu caminho já entenderam e assim farão. Se eu ajo com crueldade, muitos retribuirão comigo com amor. Mas como que está o meu pensamento? Está pautado nessa crueldade, que é como ele disse, ou seja, uma manifestação da minha vontade. É do meu livre-arbítrio. Eu quero agir dessa forma, mas qual a consequência para mim? Lembra da parábola do joio e do trigo, da separação? É ali que vai acontecer. Eu serei colocado com aqueles que também perpetuam na crueldade, com aqueles que exercem a manifestação da vontade pautada única e exclusivamente o quê? Na maldade. E aí a gente vive de que forma se a gente vive nessa crueldade? Só reclamando. Viver sem amor é como ele deu os exemplos ali no livro. Reclamação, os injuriosos, aqueles que só caluniam, né? Mas podem enxergar, eles não podem, na verdade, de tanta crueldade, enxergar esse defeito seu, que na verdade é um defeito. Mas eles não viram que se fizer, e nem experimentaram, do outro lado, se fizer um pouquinho de bem, vai fazer muito melhor para eles, né? E veja só, esse texto aqui ele é de 1959, há aproximadamente 66 anos. Praticamente 66 anos. E olha só essa frase. Observa os que marcham, desdenhosos, ignorando-te a presença, habituados à convicção de que o ouro pode comprar a felicidade. Abençoa-os e passa. Até hoje a gente entende, muitos de nós entendem o quê? Que a felicidade está única e exclusivamente na matéria. Não é verdade? Somente através dos bens materiais é que eu encontro a minha felicidade. E a gente já viu que não é bem assim. Porque essa felicidade material, o que acontece com ela? É efêmera, é passageira. Se a gente compra um carro por nosso mérito, através do nosso trabalho, muito bom, muito satisfatório, muito felicitante. Mas observa que depois de um tempo, aquele carro se torna como outros carros que já tivemos e dentre outros carros que estão na rua. Ou seja, é mais um bem. É através do meu esforço. Então, isso é valorativo, eu devo dar valor para isso, mas não fazer disso a premissa da minha vida. Não achar que ali está toda a minha vida. Isso é só um exemplo que eu estou dando em relação a um carro. Mas, em muito da vida, a materialidade fica mais exacerbada. E aí tem um outro lado que é muito melhor, que é compreender o lado espiritual das coisas. Não precisa desmerecer o carro, o esforço para conquistar aquilo que a gente almeja. Não, é o esforço, é o empenho do nosso trabalho. Mas não só isso. O equilíbrio, de novo, vem nessa lição também. Ou seja, faça o bem para que você receba o bem. Abençoe a vida, como dizia André Luiz, abençoe a vida para que a vida te abençoe. Então não adianta só a gente querer bênção, 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 mas eu continuo apegado à matéria. Eu não faço nada em relação à espiritualidade. Eu não faço nada em relação aos conceitos divinos. O meu pensamento é só material. Então, abençoe a vida para que Deus te abençoe. Por isso, às vezes, a gente ouve aquelas frases que a pessoa diz, Deus esqueceu de mim. Não, mas quantas vezes você o procurou? Ah, eu faço minha prece e ele não me atende. Está buscando imediatismo sem compreensão. É como pai e mãe. Quantas vezes a gente não pediu algo para pai e mãe e o pai falou, não vou te dar isso agora. Não, você não vai fazer isso agora. Por quê? Porque sabia que era o melhor para nós. E no momento certo aquilo aconteceu, aquilo veio. Na mesma coisa, a lei divina, na mesma coisa, as coisas que nós pedimos. Quantas vezes a gente não se livra de coisas que nós pedimos e que não era o momento certo para vir, e Deus realmente não concretizou aquilo. Porque se viesse naquele momento, nós teríamos desandado.
Essa é a verdade. A crueldade é um sentimento que existe, pode estar em todos nós, mas eu posso mudar. Eu posso variar esse sentimento para um lado benéfico, né? A pergunta reflete sobre a destruição e ela tem no capítulo do próprio Livro dos Espíritos, há um capítulo que fala do assunto da destruição, mas com a finalidade da destruição para a renovação, ou seja, dando origem a coisa nova. Não a destruição por crueldade, por maldade, porque perante a lei de Deus, o que é? A progressão, é o progresso. Então a destruição também às vezes é necessária, mas com esse intuito de renovação. E não de crueldade, não de maldade. Aqui está falando dessa distinção, dessa destruição que é ruim, mas depende o foco. No Livro dos Espíritos fala dessa destruição, como eu disse já, com o intuito da renovação. E que renovação é essa? Do antigo homem para o novo homem, aquele homem imoral, homem em todos os sentidos, homem no sentido espiritual, que tem conceitos equivocados, que pratica crueldade e de repente se regenera, de repente muda, porque vê que tem um caminho melhor a ser seguido, o caminho do bem. E aí ele faz o quê? Começa a se mudar, começa a mudar de dentro para fora. E começa a deixar essa crueldade de lado para praticar a bondade, a generosidade. Arruinar por vingança, por ódio. O ódio, como nós já dissemos em várias outras lições aqui das semanas retrasadas, passadas, o ódio é o amor que adoeceu. Então ele precisa o quê? Se regenerar. Ele precisa se modificar. Para quê? Para dar lugar ao amor de novo. Então a gente também recorda aqui daquela historinha que a gente viu lá no capítulo 6, no Lições Fraternais mesmo, mas no livro O Espírito da Verdade, que se chamava Deus te abençoe, que era aquela história de quem? De uma senhora que, propagando a doutrina espírita, levando adiante o espiritismo, foi apedrejada por um que era contrário ao espiritismo. Por ignorância no sentido de desconhecimento que falava a doutrina espírita, ele apedrejou e machucou aquela senhora. Passados alguns dias, uma outra mulher procura essa senhora desesperadamente. Por quê? Porque seu filho está acamado. E ela está desesperada porque a ciência, a medicina, não está dando conta da doença dele. E ela pede então para que ela vá lá, sabedora que ela era da doutrina espírita, que ela pudesse ajudar através da interferência dos espíritos, pudessem fazer algum bem para o filho dela que estava padecendo. E então ela vai lá até a casa desse jovem. Chegando lá, quem que é o jovem? É exatamente aquele que ele havia atirado a pedra naquela manifestação contrária ao espiritismo. E ela faz o quê? Ela, assim que o olha, o reconhece. E ele também o reconhece. Reconhecendo ela, ele diz o quê? A senhora me perdoa? E ela só responde o quê? Deus te abençoe, meu filho. Ou seja, abençoe a vida para que a vida te abençoe. Quem somos nós para julgar uns aos outros? E quem somos nós para permanecer nessa crueldade de querer pagar o mal com o mal? O Evangelho é muito claro nisso também. Pague o mal com o bem. Esse é o nosso esforço, esse é o nosso desafio. Então, que reflexão que você faz sobre o capítulo de hoje, né? Abençoa. A importância de nós abençoarmos, porque aí a gente sente essa bondade vindo para nós mesmos. Quando nós abençoamos alguém, nós estamos sendo abençoados, porque nós estamos emitindo energia e vibrações boas para os outros. Emitindo vibrações boas para os outros, nós já estaremos envolvidos nessa boa energia, nessa boa vibração. Esse é o ciclo, esse é o caminho. Então abençoe a vida para que a vida te abençoe. Abençoe aquele que entra no teu caminho. Controle os impulsos, esse é o nosso desafio. Qual a sua reflexão sobre o abençoa? Não tenho o que pensar. É um caminho de vibração plena e positiva que nós devemos emanar para que nós estejamos envolvidos nessa boa energia, não é verdade? Que Deus te abençoe e até a semana que vem. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.